Vamos falar sobre quem é você nos relacionamentos. Esse é um conteúdo da minha pesquisa pessoal, né, com base no conteúdo da Vaiana Stable, de um curso do Theta Healing chamado Você e o Seu Círculo Íntimo. É um conteúdo riquíssimo de um curso que eu vou dar agora, daqui a alguns dias, e é maravilhoso compartilhar com vocês aqui, que eu tenho certeza que vamos trazer muitos insights. Hoje eu fiz um post sobre o homem banana, né? Mas a gente não tá aqui para falar do homem banana. Ele é um dos tipos de pessoas que nós podemos atrair. Vamos entender por que ele é banana e por que a gente atrai um banana. Mas nós atraímos muitos tipos de homens e mulheres, né? Isso foi uma brincadeira. Mas a gente tem que entender que as pessoas estão, como falamos ontem, em 3 estágios de mente. A mentalidade infantil, a mentalidade adulta e a mentalidade de sábio. Ontem nós explicamos o que é, né? Quais são essas mentalidades, por que isso acontece. Então, se você perdeu a live de ontem, vai no feed, assista, que tá riquíssimo de conteúdo. E hoje é uma continuação, mas se você não assistiu ontem, dá para acompanhar, depois você volta lá para assistir, tá bom? Conforme nós falamos ontem, desses 3 estágios, infantil, estágios de mente, e lembrando que isso não depende da sua idade. Há pessoas de 80 anos com mentalidade infantil em alguns assuntos da vida, há crianças com uma mentalidade sábia em alguns aspectos. Então, quer dizer, sábia, tem crianças que já nascem meio sábios, mas em geral, esses aspectos, eles são diferentes em várias áreas da nossa vida. Então, por exemplo, como ficou claro na live de ontem, você pode ser um grande sábio, né, na gestão das suas finanças, para fazer dinheiro, para organizar as suas coisas, e de repente você está infantilizado nos seus relacionamentos com os amigos. Você pode ser sábio no amor e tá infantil, por exemplo, nas relações familiares. Então, quem é você nos relacionamentos? Hoje nós vamos falar de relacionamentos, tá? E quem assistiu a live de ontem e tá chegando agora, escreve para mim aqui se você acredita que nessa área da vida, relacionamentos, você está no infantil, no estágio de mente infantil, no estágio de mente adulto ou no estágio de mente sábio. Escreva para mim e aí no final da live você vai ver se mudou essa autopercepção. Então, você acredita que nos relacionamentos hoje, a forma como você se relaciona, você está infantilizado, você está adulto demais ou você está sábio já no amor? Escreve para mim e aí a gente vai entender para ver se no final da live essa percepção mudou. O que vocês acham? Quem aí se arrisca? Aqui não tem julgamento, tá? Isso não quer dizer que você não seja uma pessoa sábia. E às vezes você tá meio criança, meio infantil, meio adulto. Às vezes você tá numa transição de adulto para o sábio, né? Então escreve como que você acha que tá se sentindo hoje nos seus relacionamentos. Alguém arrisca? É legal você pensar, porque no final da live talvez essa percepção mude. E você vai entender, né? Ninguém aí querendo se expor muito, né? A Carolzinha pôs infantil e adulto, muitas vezes. Boa, Cá, obrigada por ter escrito. Vamos ver se essa percepção se mantém ou se muda. E se mantiver, né, pelo menos você vai ter um entendimento de como mudar, do que precisa fazer para mudar ou do que aconteceu para que você estivesse aí, tá? Então, pessoal, escolham aí 5 pessoas que vocês acham que precisam assistir essa live, compartilhem no aviãozinho porque eu vou começar com conteúdo. Escolham 5 pessoas que precisam saber como elas estão se relacionando. E aí, depois que você mandar aí seu aviãozinho para 5 pessoas, escreve aqui para mim, enviado. Quero ver quem vai fazer essa troca energética comigo. Carolzinha já enviou para um monte que eu vi. Sinto que ainda transito por todos.
Normal, Cris. Você tá com vários aspectos e é normal. E agora o ideal é a gente buscar o sábio, né? Muito bom. Vou começar assim, então. Uma pergunta para vocês refletirem. Você acredita... Obrigada, Kai. Enviado. Quem mais vai enviar? Enviado, Mena Falcão. Que bom. Que legal. Obrigada a quem está enviando. Agradeço. Você acredita que você tem atraído mais pessoas sábias, mais pessoas adultas ou mais pessoas infantilizadas para o seu círculo íntimo? Obrigada, Isabela. Muito obrigada. Eu tô agradecendo aqui quem tá enviando, quem tá disparando o aviãozinho para me ajudar, né? Para que o Instagram entregue mais essa live, porque é um assunto super legal que todo mundo precisa conhecer. Nós precisamos corrigir as nossas relações. Então, quem é você no amor? E aí, você acha que você tá atraindo hoje na sua vida? Faça esse exame de consciência. Nos seus relacionamentos, se você já está num relacionamento ou se você ainda está buscando um relacionamento, você acha que está atraindo pretendentes ou parceiros mais infantis, mais sábios ou mais adultos? Escrevam aí para mim. E quem não tiver com papel já pega para poder entender e fazer as anotações. Porque você vai entender por que está atraindo tantos adultos, tantos sábios ou tantas crianças. É muito óbvio e é muito legal de entender. Esse papo de que opostos se atraem ou iguais se atraem não é bem assim. É mais parecido com fome e vontade de comer. Obrigada quem está enviando, Graça. Ó, Carol tá atraindo mais adultos. Ótimo, Carol. A outra Carol, a Freitas, tá atraindo mais crianças. Muito bom. E não significa que a Carol atrai a criança porque ela também é criança. Vocês vão entender agora por que a gente tá atraindo assim, tá? Maravilhoso. Então, vou começar. Quem tem uma mentalidade, um estágio de mente infantil, Isabela, infantil, ok. Quem tá com esse estágio de mente infantil nos relacionamentos vai atrair ou adultos ou crianças, tá? Então, se você tem um estágio de mente infantil nessa área afetiva, nos relacionamentos, ou você vai atrair pessoas de mentalidade infantil, assim como você, ou você vai atrair pessoas de mentalidade adulta. Por quê? Como que isso acontece? E sábio, eu posso atrair sábio? Jamais, porque o sábio não vai suportar ficar com você. Sábio não suporta a mentalidade infantil. Ele ama as crianças e ele quer motivar e nutrir as verdadeiras crianças, não adultos infantilizados. Então esquece, porque se você tá na mentalidade infantil, você só atrai mais crianças ou talvez adultos, tá? Como que isso acontece? Assim, ó. Se você tá infantilizado, você vai atrair outra criança. E aí, como que é o tipo do relacionamento? Muitas brigas, né? Aquele tipo de relacionamento que pega fogo, amor-ódio, a gente briga e resolve na cama. Isso é coisa de criança, né? Por quê? Porque a criança é aquela que briga com o amigo, bate no amigo, depois resolve e vai brincar. Então, isso é relacionamento infantil, onde duas crianças se atraíram. Eles brigam, eles resolvem na cama, eles discutem pra caramba, eles se agridem. Então, muito no animal, muito no infantil, certo? Fazem joguinhos. Por quê? Porque a criança é insegura, a criança faz birra, a criança faz joguinho. Então, se você é infantil e você atrai outras crianças, esse é o tipo de relacionamento que tem como resultado. Se você é infantil e atrai adultos, entenda por quê. A criança, ela não quer dar, ela quer receber. Ela precisa do adulto nutridor, do adulto que cuide, do adulto que
tem a responsabilidade, ela quer ficar só na brincadeira, ela é irresponsável e ela precisa do adulto nutridor. Então ela vai atrair adultos porque ela quer ser cuidada, porque ela quer sentir essa segurança do adulto. Então, uma pessoa, um homem ou uma mulher, que não atingiu, que não tocou aqueles aspectos da mente infantil que deveriam ter sido tocados e bem desenvolvidos e estimulados na primeira infância até os 7 anos, que nós falamos ontem, qualquer coisa volta na live de ontem, quem não tocou esses aspectos devidamente, vai para essa fase adulta e reflete com infantilidade. Se isso acontecer no afetivo, então ele está esperando receber ainda. É aquele tipo de relação onde um dá e o outro só quer receber. Então, como que seria uma relação entre adulto e criança? A criança atrai o adulto e aí ela quer aquele parceiro mãe, parceiro pai, né? Se for uma mulher, ela quer, tipo, casar com o pai. Ela quer que o cara dê tudo, ela quer que o cara cuide, ela quer ficar só bem protegidinha e aí ela quer esse pai. Se for um homem infantilizado atraindo uma adulta, ele vai querer uma mãe. É aquela mulher que trabalha, é aquela mulher que cuida, é aquela mulher que é guerreira, é aquela mulher que é terapeuta, e ele fica ali aprontando as dele sem qualquer responsabilidade. A pessoa infantil no amor, ela adora sair com os amigos, né? Então, se você é infantil no amor, você sempre vai querer levar o seu parceiro para estar com muita gente, você sempre vai priorizar os amigos, igual a criança faz. A criança não consegue criar intimidade, profundidade, ela quer a alegria, o oba-oba. Então, esses são os dois tipos de relação que as crianças atraem. Ou elas atraem outras pessoas de mentalidade infantil, ou elas atraem pessoas de mentalidade mais adulta para cuidar delas, tá? Estão se identificando aí na criança? Alguém está se identificando na criança? Alguém aí casou com pai, casou com mãe? Alguém aí está só querendo receber? Alguém se vê nesse tipo de relação onde só quer receber e o outro que corre atrás? Ou então essas relações infantis onde os dois só brigam e resolvem na cama? Ou fazem joguinhos, não conseguem criar uma intimidade, não conseguem falar com franqueza, não conseguem se entender. A criança, por que criança bate e morde? Porque a criança não sabe ainda comunicar. Então, duas pessoas infantilizadas numa relação, elas não comunicam direito. Elas brigam e resolvem na cama. Elas brigam e passam por cima. Não tem comunicação, né? Muito bem. E o adulto? Que tipo de pessoas... Uma pessoa na mente, no estágio de mente adulto, vai atrair nas relações amorosas? Muito bom. Carolzinha, não estou me identificando. Acho que realmente me julguei com relação à parte da criança. Boa, Cá. Por isso é legal que vocês vejam para se analisarem. Perfeito. Agora, quem vocês acham que o adulto atrai? Se a pessoa que tem mentalidade infantil atrai crianças ou adultos, quem vocês acham que uma pessoa de mentalidade adulta está atraindo para os relacionamentos? Alguém quer colocar aqui para mim um chute? Ó, Isabela, eu fico tentando comunicar e a pessoa não. Sinto que eu sou a terapeuta. Então, Isabela, tá no adulto, né? Se você é a terapeuta, está fazendo esse papel da cuidadora, da mãe, da terapeuta, quer comunicar, quer conversar, o adulto já tá pronto para conversar, mas o outro não, a criança faz birra, a criança não quer entender, certo? Então, você tá no adulto que atraiu uma criança, tá? A Cris, a criança, sem dúvida. Carol Freitas, criança, muito bom, muito bom. E daqui a pouco, depois que eu explicar o que cada um tá atraindo, eu vou explicar como são essas relações, tá? E vocês vão se identificar mais ainda. Bom, o que vocês acham que o adulto trai, então? Ó, Isabela, exatamente, isso é cansativo demais, é verdade. Ó, aqui, a Deb Lims falou: o adulto tá atraindo
outro adulto. Muito bem. O adulto atrai outro adulto, mas ele também atrai muitas crianças, né? Vamos entender por que que o adulto, mas atrai mais crianças. Quando um adulto atrai outro adulto, lembra do que a gente explicou ontem sobre o estágio de mente adulto? O adulto é aquele nutridor, é aquele workaholic, é aquele que cumpre metas, é aquele que tem responsabilidade, ele já tem a segurança que a criança não tem, ele já faz por ele mesmo, mas ele ainda está focando no fazer, na ação, em entrega, em meta, em responsabilidade, né? Então, o adulto, ele naturalmente tem essa coisa maternal ou paternal. Então, ele naturalmente é um nutridor. Portanto, o adulto, ele vai atrair muitas crianças. E é por isso que é tão cansativo. E é por isso que ele fica tão sobrecarregado. Porque ele está sempre atraindo crianças para cuidar. E como as crianças estão precisando ser cuidadas, junta a fome com a vontade de comer. É aí que eles se atraem e criam essas relações de dependência que são extremamente cansativas, porque um lado dá e o outro recebe, né? Aí a gente fala, relacionamento abusivo, relacionamento com narcisista, relacionamento com homem banana. É isso, mas isso vem desse estágio de mente que não foi acessado. Então, é um homem imaturo com uma mulher mais madura e responsável, ou uma mulher imatura, querendo ainda receber dos pais, com um homem mais maduro e responsáveis. Aí, Isabela, bora abrir uma creche que tá cheio de adulto aí cuidando de criança, né? Muito bom, misericórdia. Já tive aí nesse lugar, gente, eu muito adulta desde criança, já atraí muita criança para minha vida. Espero que Deus esteja me dando sabedoria, porque hoje eu já não tolero mais. Nós curadores temos a tendência, geralmente a Vaiana conta que os curadores, como eles têm essa coisa genuína de cuidar, né? A gente já nasce meio adultinho, então a gente tem essa compaixão elevada, essa empatia elevada, então a gente acaba, às vezes, se não olhar muito, caindo nesse tipo de relação, atraindo muitas crianças para cuidar, isso é extremamente desgastante. Vamos lá. O adulto, o que acontece quando ele atrai criança, o que acontece quando ele atrai outro adulto? Quando ele atrai outro adulto, a relação vai ser muito boa no começo, porque são duas pessoas autorresponsáveis, né? O adulto, geralmente, eles estão buscando ali pessoas com uma energia de alma gêmea para construírem uma vida, eles já estão mais seguros, né? Então, a relação pode ser muito boa no começo, mas o desafio desse tipo de relação entre dois adultos é que, como eles estão muito independentes, eles também não se importam, né, de ficarem sozinhos. Eles também estão muito donos de si, muito cheios de poder pessoal, porque os dois já acessaram uma autorresponsabilidade, então eles também não se submetem tanto ao outro. Então, o desafio que existe nesse tipo de relação, e que é legal uma relação entre duas pessoas adultas, né? Ela é civilizada, ela é de crescimento, ela é de respeito mútuo, mas o desafio que pode ter aí é que, como quem tá na mentalidade adulta, nós vimos ontem, perdeu a coisa do sonho, da leveza, da brincadeira, pode ser uma relação que a longo prazo fique entediante, fique exaustiva, porque falta, né, a brincadeira, o sorriso, a diversão, o sonho comum, e muitas vezes eles estão tão em busca dos objetivos, de metas, de carreiras, tal, que chega um momento lá na frente que os objetivos estão muito separados. Então, esse é o desafio de duas pessoas muito adultas se relacionando, tá? Mas já é uma troca equânime de responsabilidade com a casa, com os filhos, com a família, etc. Tá fazendo sentido? Alguém aí se vê numa relação entre dois adultos? Uma pessoa de resultado não vai atrair todo tipo de pessoa, porque quem não vai querer alguém
muito bem resolvido, concorda? Não entendi sua pergunta, Júnior. Uma pessoa de resultado não vai atrair todo tipo de pessoa? Porque quem não vai querer alguém muito bem resolvido, concorda? Eu não sei o que você está chamando de muito bem resolvido, tá? O que você está chamando de muito bem resolvido? Assiste, vamos voltar na sua pergunta, depois que eu falar do sábio, do estágio de mente sábia, e aí a gente pode ver essa pergunta de novo, tá? Júnior, obrigada pela sua participação. Aqui, ó, Suzade, estou participando, a Dani, né, a Carol, hahaha, creche é muito bom. Saudade, vamos continuar. Aqui, deixa eu ver aqui. Estou no segundo relacionamento, também não está muito bom. Então, vai assistindo aí, Barcelos, e vai vendo se você identifica, né, a sua relação, o seu estágio de mente com o da pessoa e com o outro relacionamento, para ver o que tem de padrão aí, tá bom? Então, Júnior, já voltamos a falar. Vamos lá. Agora, quando o adulto atrai a criança, vai acontecer isso que nós falamos. Ele naturalmente é nutridor, né? Então, aquela pessoa que ficou muito adultinha antes do tempo, nós falamos na live de ontem. Por que isso aconteceu? Ou porque é um irmão mais velho, ou porque teve que cuidar da família, ou porque assumiu o papel do pai ou da mãe muito cedo, ou porque teve que trabalhar cedo por questões financeiras, ou porque tinha um irmão que dava problema, então ele assumiu aquele papel de ajudar a mãe, o pai, sendo mais adulto, né? Tinha um irmão que se meteu com drogas ou nasceu com algum problema, ou um irmão que deu mais trabalho, então chega aquele outro filho e começa a assumir uma postura mais adulta para colaborar com esses pais, porque ele tá vendo que esses pais estão muito desgastados com a situação desse irmão. Então, por várias razões, às vezes você fica adulto antes do tempo. E aí, quando você é um adulto, naturalmente você é paternal, maternal, você é nutridor, porque desde pequeno você precisou fazer isso. Então, você vai atrair crianças, porque esse é seu modelo. O seu modelo de amor, né? É quando você doa mais, é quando você passa por cima da sua criança, da sua alegria, da sua verdade, dos seus sonhos, para salvar alguém, para nutrir alguém que está precisando. Então, é esse tipo que você vai atrair de pessoas infantis, tá? E aí, nós temos as pessoas que estão no estágio de mente sábio, né? E o que você acha? Os adultos também conseguem atrair sábios, tá? Quando o adulto, presta atenção, ele atrai criança porque ele é nutridor, ele atrai outro adulto porque ele está buscando uma energia de alma gêmea, mas ele também atrai sábios quando ele está num estágio de transição adulto sábio, tá? Aí o sábio também consegue ficar com esse adulto. Por quê? Porque ele já tá num grau de maturidade maior, e aí a convivência com essa pessoa sábia, às vezes vai ser o polimento para essa integração que ele precisa para virar um sábio também, né? Então, se dá certo, pode ser de muito sucesso, porque naturalmente esse adulto vai se tornando sábio se ele tá com outro sábio, tá? Então, é uma relação legal também. E os sábios? Que tipo de gente os sábios atraem? O que vocês acham? Sábio atrai o quê? Sábio lida com sábio? Com certeza, né? O sábio vai querer lidar com o sábio. Com quem mais o sábio se relaciona? Perfeito, Helena. O sábio só vai se relacionar com outro sábio ou, no máximo, com um adulto. Tá? Um adulto com potencial. Bom. Exato, Laurinha, com o sábio ou com o adulto. O sábio não tolera criança, não tolera infantilidade, né? Ele não tem tempo para isso. Então, perfeito. Então, se você disser assim, nossa, ele é tão sábio e aquela mulher é tão infantil, não, ele é um adulto, ele não é um sábio, porque um sábio, ele é tão sábio que ele nem se mete na roubada, ele percebe que ele pesquisa a mulher, ou a mulher pesquisa o homem, ela não vai se entregar uma paixão, né? Então, quem se entrega a paixão para começar já não é sábio. Escuta isso, pega essa dica. Se você é a pessoa que se apaixona fácil,
Você tá na criança carente, você não é sábio. Porque o sábio vai pesquisar, vai estudar, vai ponderar o melhor custo-benefício, não tô falando de dinheiro, mas ele vai ver se aquela pessoa tem para acrescentar, porque ele sabe que o que ele tem de mais precioso na vida é o tempo. Ele não vai perder tempo com uma pessoa infantilizada. Então, se você quer ser sábio, já começa a repensar se você é daquele tipo que se apaixona à primeira vista, que se entrega a paixões, que no primeiro mês tá saindo com a pessoa, já tá pensando nos filhos e no casamento. Isso não é nada sábio. O sábio não se mete nesse tipo de enrascada. O sábio vai estudar, vai analisar, vai ponderar. E ele é muito mais racional. Ele escolhe se apaixonar quando ele escolhe a pessoa correta. Ele não se apaixona e depois se entrega. Ele pesquisa, estuda e aí sim decide amar essa pessoa. É outra coisa, tá? Deixa eu ver aqui. Quando disse relacionar... Peraí. Perfeito, sábio que não é tóxico, exatamente, faz muito sentido, não vai aguentar a criança. Quando diz se relacionar, diz casar, diz namorar, o sábio, Carol, o sábio ele nem se mete, ele estuda antes, ele não tem pressa, porque primeiro, se ele é sábio, ou sábia, tá? O homem ou a mulher, se está num estágio de mente sábio, já dominou a paixão e já dominou o impulso sexual. Então ele não vai se render a chegar no primeiro encontro, ver a mulher toda linda, toda sexy e não aguentar e transar com a mulher. Ele se controla muito bem e ele só vai se relacionar com a mulher quando ele souber que é uma mulher adequada para que ele tenha um relacionamento. Para isso ele vai ter alguns encontros, ele vai pesquisar, ele vai ver se os valores estão afinados, ele vai ver se a moral, a conduta, né, o valor, tudo. Ele vai analisar tudo. Ele não se atrai fisicamente em primeiro lugar, tá? Então, ele vai se relacionar. A relação para ele nunca é uma relação casual. Ele não fica. Não existe ficar para um sábio. Não existe sair para um sábio. Existe conhecer, namorar e casar. Conteúdo muito bom, que bom. É necessário ter um tempo para conhecer, pesquisar a pessoa antes e entrar num relacionamento. Perfeito, claro. O que está acontecendo hoje? As pessoas transam na primeira noite, não sabem nem o nome, depois vão tentar ter alguma coisa. Eu jogo o nome no Google e já vejo a capivara. O Google ajuda, né, a fazer uma boa triagem. Carol, uma vez que eu atraí um cara que eu julguei sábio ou adulto, ficamos muito tempo nos conhecendo, mas depois eu descobri que ele era casado. Ele estava omitindo isso. O que você acha sobre isso? Então, Simone, eu acho que a sua pesquisa não foi bem feita, né? Ou ele era realmente um grande ator, ou um psicopata, uma pessoa que fingiu muito bem a ponto de te enganar. Acontece. Pessoas psicopatas, pessoas que enganam muito bem, atores, tudo isso existe. Agora, se você faz uma pesquisa bem feita, você vai entender, porque, por exemplo, se uma pessoa que está saindo com você, que você julga adulto ou sábio, se ela é casada, então você concorda que ela pode sair nas ruas, nos restaurantes, e ela está disponível, né, em momentos familiares para você? Então, assim, tem alguns sinais que já fazem a gente desconfiar. Uma pessoa casada, geralmente, ela não sai no final de semana. Geralmente, ela tenta ficar em lugares mais fechados porque ela tem medo de se expor em lugares públicos para não ser descoberta, né? Então, a gente consegue ver alguns sinais. Se essa pessoa te enganou muito bem, ou ele era de um outro país e estava se sentindo mais seguro, porque tem alguns sinais óbvios. É a gente que não quer ver às vezes, né?
Às vezes às vezes ele pode ser um grande sábio, pode ser um sábio espiritual, pode ser um erudito, pode ser um sábio nos negócios, mas se ele está enganando a mulher dele e te enganando, então ele é uma criança, não é um sábio. Então, se você se enganou, aí esse é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Sobre o digging, sobre traição, e aí você também vai entender por que a gente atrai esse tipo de pessoas que mentem pra gente, que traem a gente, mesmo que a gente ache que eles são maravilhosos, tá? Exato, Cida, o amor é uma decisão. Agora, se a gente já se entrega, né? Acabou de conhecer, já vai pro apartamento da pessoa, já transa, já não sei o que, no primeiro, no segundo encontro, que tempo você teve pra saber se ele é casado? Que tempo você teve? Não, pra você saber realmente a conduta, os valores espirituais, o que a pessoa faz, os objetivos, a rotina e tudo, você precisa de alguns encontros, né? Não é assim. Chegou no primeiro, falou umas coisas bonitas, porque os homens pegam as mulheres pelo ouvido. Isso é da natureza, isso é biologia, gente. As mulheres, né, os homens são extremamente visuais. Então, por isso que as mulheres se arrumam tanto quando vão ao encontro. Essa é a forma da mulher atrair um homem, porque ele é visual, só que a mulher é auditiva. Então, o homem se apaixona à primeira vista, quando ele tá infantil, com o que ele vê. E a gente com o que ouve. Então, o homem que tem lábia leva qualquer mulher. Tem que ficar mais adulta e mais sábia para entender os sinais e as bandeiras vermelhas do homem que, que tá te cantando. Ai, eu ainda escorrego na paixão. Paixão é estado de demência, Lau. Ela fecha os nossos sentidos, ela é um estado de emburrecimento. Desculpa falar, minha amiga, mas ela emburrece porque ela faz a gente querer se enganar. Ela faz a gente não ver o que tem que ver. Então, apaixonou? Alerta vermelho. Apaixonou? Próxima vez que você se apaixonar, mais um motivo para você lembrar de mim e falar: agora que eu apaixonei, eu tenho que ser completamente racional e cuidadosa comigo. Tudo bem, aconteceu a química da paixão, aconteceu, mas vença a resistência, seja racional, porque a paixão dura de 6 meses a 2 anos e ela emburrece. Muito bom. Continuando aqui. Muito bom saber o quanto evolui no campo dos relacionamentos. Já posso dizer que sou sábia. Que bom, fico feliz. É difícil, uma quantidade muito pequena de pessoas que ficam sábias. Total, fujo para as colinas. Exato, Laureta. Vamos lá. Então, sábio vai trair sábio e adulto, né? Vamos agora entender como funciona a mente infantil no amor. Agora vocês vão identificar mais ainda com quem vocês estão ou quem vocês são. Como funciona uma pessoa que está presa na mentalidade infantil no amor? Para quem não assistiu a live de ontem, estar preso numa mentalidade infantil é quando você não tocou os aspectos do desenvolvimento cerebral infantil na primeira infância, por falta de estímulo, por falta de amor, por falta de várias coisas que você deveria ter aprendido lá atrás, tá bom? Ah, sou um caso perdido se eu não tive? Não, assiste a live de ontem. Você pode se dar agora o que você não recebeu. A mente infantil. A mente infantil, o que é uma criança? Coloca uma criança dentro de uma loja de doces. O que acontece? Vamos lá. O que acontece quando uma criança entra numa loja cheia de doces? Vai, do Willy Wonka. O que acontece com a criança? Escreve pra mim. O que acontece com a criança quando ela entra numa loja cheia de doces? Ela vai lá e escolhe um. Você acha que a criança olha atrás os ingredientes, o que é mais saudável, o melhor custo-benefício para a saúde dela e escolhe um? Ela quer todos. Ela fica perdida e quer tudo. Pronto. Esse é o estado de mente infantil, né? Então você quer sempre o novo, você fica rapidamente entediado, né? Fica eufórico, enlouquece, quer tudo. Exatamente. Então,
O que acontece? Pessoas que estão sempre querendo se apaixonar. E, gente, só para que vocês vejam que isso não tem nada a ver com idade. O estágio de infantilidade e sabedoria não tem nada a ver com infantilidade. Olha que ótima essa, sai pegando qualquer coisa. Esse que é o pior, sai pegando qualquer coisa. Vai lá no Tinder, né, que é uma vitrine, e vai pegando. Olha só, para quem tá no estágio de mente infantil, o que é o Tinder? É a própria loja de doces, né? Só que depois a criança entedia muito rápido. Então, dá chocolate para a criança todo dia, vai entediar, né? Você pode dar todos os brinquedos para o seu filho. Tem pai que dá todos os brinquedos para o filho. O filho brinca um pouquinho, já larga porque já quer outro. Então, querem sempre novidade, mas entediam-se rápido, não sentem plenos, né? Quer tudo e não para, exatamente, Fê. E aí... É engraçado, eu tinha um professor de teatro, que na época eu tinha, sei lá, uns 30 anos, ele já tinha uns 70. E ele falava, ele já tinha casado 8 vezes. E ele falava assim, eu adoro me apaixonar, eu preciso estar sempre apaixonado, é isso que me inspira para minha arte. Eu não sei ficar com uma pessoa depois que a paixão passou. Eu preciso sempre estar apaixonado, por isso que eu tenho 8 mulheres, tive 8 mulheres. Então, ele era um idoso, num corpo de idoso, com a mentalidade totalmente infantil. Porque ele só queria aquele pico, né, da paixão, aquele estado que a paixão deixa, e quando aquilo passava, ele se entediava. Então, não aprofundava a relação, não aprofundava laços, vínculos, não tinha responsabilidade, não tinha lealdade, pum, trocava para outra paixão, né? O Francisco bateu meu recorde. Ai, Francisco, quantas vezes você casou? Vamos lá. Ou então, né? Tem aqueles que são tão infantis, então eles casam, aí eles pegam aquela mulher ideal, aquela mulher que é a mãezona dele, ela é ideal, ela é batalhadora, ela é uma boa moça, ela tem valores, ela cuida bem dos filhos, ela é uma excelente dona de casa, então ela faz aquele papel da mãe, da segurança dele, da casinha, comidinha, roupa lavada, né? E ele vai comendo pelas beiradas, vai pegando o docinho fora. É igualzinho a criança, né? A criança quer, por exemplo, quando eu era criança, eu queria ir numa festa e minha mãe não queria que eu fosse porque ela achava que não tinha boas companhias. E aí um dia eu pulei a janela e fui. Olha só, eu traí a minha mãe, que me ama, que me cuida, que me nutre, porque eu só pensei no meu prazer, na minha diversão, não pensei no risco, não pensei no perigo. Então, só que eu era criança. Agora aqui é um adulto em estado de mente infantil. Então ele é capaz de trair essa mulher que faz tudo por ele, a mãe dos filhos, a mulher que é leal, né, que é adulta lá cuidando da criança, e ele vai. E não é que ele não ame essa mulher, porque ele também amava a mãe, mas entre o prazer dele, porque ele é criança, né, e ser leal e superar, né, e transcender a sexualidade e ser leal, ele não consegue. Por quê? Porque ele é uma criança que não se desenvolveu. Muito triste. Muitas oportunidades de relacionamento se perdem assim, mas esse é o ser humano. Isso vale para mulher, já casei 4 vezes. Claro, Chay, é que eu não sou feminista, eu não vou ficar falando todos e todas porque me cansa, porque eu falo muito. Então, quando eu falo todos no masculino, eu tô englobando tudo, tá? Agora sim, presta atenção. Quando você casa 4 vezes, não quer dizer que você seja infantil. Não quer dizer que você seja infantil e que você tá casando 4 vezes porque você tá querendo mudar. Se você mudou porque você se entediou, isso é estágio de mente infantil. Agora, se você casou 4 vezes porque você foi traída, porque você tava dando mais do que recebia, você ainda tá tentando, você simplesmente tá no padrão do adulto nutridor, tá ficando infeliz e tá buscando o amor até você encontrar o seu parceiro mais ideal, tá? Então não é o fato de casar muitas vezes que diz que você é infantil. Às vezes você casa muitas vezes porque você é o adulto nutridor e tá sempre entrando nessas roubadas, alimentando novas crianças. Ok?
Aqui o Elder falou, esse comportamento de homem bebê também se aplica às mulheres naturalmente, correto? Mulheres que esperam tudo dos homens. Com certeza, Elder, com certeza. São as mulheres que estão buscando no homem um pai, né? Se aplica sim. É isso que eu tava falando. Quando eu tô falando no masculino, eu tô englobando todos, tá? Muito bem. Cada casamento teve um motivo diferente. Ok, Chay. Muito bom. Tenta fazer, o que mais aqui? Infantil. Tá. Tem outro estágio de mente infantil, porque tem coisas que são mais óbvias, tem coisas que são mais sutis, tá? Tem outro estágio de mente infantil que a gente tem que se atentar. Às vezes você acha que você tá só no adulto, mas às vezes você tá num adulto infantilizado. Quando, por exemplo, você quer se moldar, você perde a sua identidade, você perde o seu espaço, você perde a sua verdade, porque você tenta se moldar para aquilo que você acredita que vai fazer o outro amar você. Por exemplo, muitas vezes você conhece uma pessoa, aí você se apaixona, acha que essa pessoa é incrível, aí você começa a imaginar pelo discurso dele, pelo lifestyle dele, por aquilo que você vê, você começa a imaginar que para ele te amar, você tem que se formatar àquilo que você acha que ele espera de você. Esse é um estágio de mente infantil. Você não banca ser quem você é. Você tá mudando pelo outro. Então, se o outro fala que ele gosta de mulheres loiras, você tinge o cabelo de loira. Se ele fala que ele gosta de mulheres bailarinas, você entra no curso de balé. Se ele fala que gosta de mulheres, né? E vice-versa. Tem homens também. Você fala que gosta de homens cultos, eles começam a te recitar poesia de textos de Kafka e nunca leram, nunca souberam o que é Kafka. Então, assim, isso é um estágio de mente infantil. Por quê? Geralmente são pessoas, tá? Isso é muito, muito, muito comum. Geralmente são pessoas que tiveram pais infantilizados, que agrediram, bateram, humilharam e mesmo assim, depois disso, queriam que os filhos estivessem sempre ali para eles. Então, como que essas crianças receberam amor? Eu sou humilhado, eu apanho e eu tenho que estar sempre ali para os meus pais. Então, eles começaram a aprender que para receber amor, cuidado, relacionamento, esse formato deles, eles precisam ser machucados, eles precisam abrir mão deles, eles precisam se moldar para ser o que o outro quer. Eles podem ser saco de pancada e depois eles têm que engolir e estarem ali para aqueles pais. Então, isso cria, às vezes, pessoas infantilizadas que ficam se moldando para o outro. E é aí que entram os relacionamentos abusivos. É aí que você vira um suprimento para narcisista. É aí que você atrai um homem banana. Porque é você abrindo mão de você e tentando se moldar para ser perfeita para o outro te amar. Você tá o tempo inteiro tentando fazer com que o outro te ame. Isso também é um estado. Então é um estado, às vezes, de adulto, porque vamos supor que você acha que para o outro te amar, você tem que ser uma mulher guerreira. Então você se torna guerreira, que é super adulta, mas ao mesmo tempo a sua criança tá fazendo você ficar super adulta para suprir a expectativa do outro. Entendeu? Por isso que eu sempre falo, faz assim pra guerreira. Faz assim pra guerreira. Chega de ser guerreira, né? Mulher é mulher, homem é homem. Direitos iguais, sim, mas fisiologias diferentes. Então, eu ainda sou a moda antiga. Cada um tem seu jeito, cada um pensa de um formato, mas biologicamente os homens foram pra caça e as mulheres ficaram em casa resguardando o lar. Os homens trouxeram a casa, a estrutura, e as mulheres trouxeram a beleza e o conforto e o acolhimento do lar, certo? E quando a gente desequilibra essas duas energias e a mulher sai dividindo conta, pagando conta, tomando a frente e trazendo esse masculino para fora, aí ela vai ter o homem banana, né?
Porque aí o homem começa a ficar afeminado, não afeminado, com a energia feminina, ele começa a ficar fraco porque ela luta. E aí a gente vê todos os casos de endometriose, né, de questões para engravidar. Quando você vai ver lá na origem do problema, quando você faz uma sessão de Theta Healing, você vê que começou toda essa energia invertida, porque o homem não quer, está infantilizado e não quer assumir a responsabilidade, e a mulher passa a fazer o papel dele. O que está acontecendo aqui? Isso acontece muito com crianças. Lulu Fink, isso acontece muito com crianças que foram dadas em adoção, certo? Lulu, muito legal você ter feito essa observação. Acontece sim, porque as crianças que foram... e isso não quer dizer que os pais adotivos não tenham sido amorosos, mas muitas vezes, de alguma forma, ela se sente em dívida, né? Ela sente que ela precisa... ela precisa de algum... O subconsciente dela pensa assim, eu preciso fazer com que eles entendam que eu valho a pena, porque afinal de contas eu não nasci naturalmente, eles escolheram ficar comigo. Então é como se a subcorrente dela fizesse um esforço meio que inconsciente o tempo inteiro para ela mostrar para eles que ela vale a pena, né? Então, às vezes, essa pessoa vai trazer esse aspecto para a vida adulta e ela vai buscar relações onde ela tá sempre tentando fazer o outro amá-la, abrindo mão dela, se moldando pro outro, tá? Não necessariamente, as crianças adotivas adotam esse comportamento. Entendi, Lúcia. Vai depender de como os pais adotivos se colocam. Sim, com certeza, Lúcia. Os pais adotivos, se eles forem extremamente sábios, e conseguirem passar para essa criança, né, nessa primeira infância, se eles conseguem passar para ela todos aqueles atributos da mente infantil que devem ser tocados até os 7 anos que nós discutimos ontem, ela vai crescer bem saudável, tá? Mas geralmente, só pelo fato dela ter feito essa transição, de ter saído de uma mãe para outra, e às vezes essa fase de adaptação nem sempre é feita de uma forma tão sábia, tá? Mas com certeza dá para ser feito sim. Muito bom, vamos seguir. A mentalidade adulta no amor, como que funciona? Então, a gente entendeu a criança, agora a mentalidade adulta. O adulto, ele já procura alguém que o aceite como ele é, porque ele já tá mais seguro, ele já tem autoestima, ele já tem confiança, né? Então, o cérebro adulto, ele busca ali um parceiro com uma energia de alma gêmea. Ele quer alguém que o ame completamente e que ele possa amar, tá? Só que como ele é muito independente, né, às vezes ele fica muito bem sozinho também. Isso acaba sendo um pouco desafiador na relação. Geralmente, ele vai se associar com uma mente adulto-criança, tá? Então, o adulto, ou ele se associa com uma criança, ou uma mente adulto-criança. Porque, como adulto, ele tem essa tendência nutridora. Acho que isso tudo já ficou bem claro quando eu falei da criança com o adulto, então não vou repetir, tá? E o sábio? A mente sábia no amor, o sábio não tolera uma mente infantil. Ele ama realmente as crianças, né? Mas ele escolhe as crianças que ele vai incentivar, que ele vai cuidar. Então, ele ama os seus netos, ele ama os seus filhos. Agora, ele não fica colocando no círculo íntimo dele, nas relações amorosas, uma criança, tá? A não ser que seja um neto dele, mas para se relacionar, não. Mentalidade infantil, não, tá? Por isso tudo que eu falei, né? A pesquisa, a sabedoria e os valores. Vamos pensar em comida. A criança pega ali qualquer coisa e ela quer todos os doces, não tá preocupada, certo? O adulto, ele começa a olhar a tabela nutricional e se você não toma cuidado, ele corta o doce completamente e fica com aquela vidinha só sem açúcar completamente, totalmente natural, ele é focado. O sábio,
ele tem a doçura da criança, mas ele tem a responsabilidade de saber que ele não pode querer todos os doces, certo? Então, geralmente eles são avós maravilhosos, são os maiores de todos os avós, eles amam seus netos, as pessoas amam estar com eles amam seus filhos. Os sábios, eles têm muita compaixão pela humanidade, muita compaixão pela raça humana e pelo mundo. Eles já são muito pacientes e calmos. E quando eles atraem um parceiro, ele sempre vai ser adulto sábio ou ele vai ser sábio. E ele vai buscar um parceiro que não só seja legal, honesto e que tenha todos os pré-requisitos. Ele quer um parceiro, se é para ter um parceiro, esse parceiro vai ter que ter os mesmos objetivos de vida dele. E geralmente são objetivos, o sábio ele tem objetivos altruístas, ele está sempre administrando seus recursos para o bem maior. E aí o parceiro dele também vai ter a mesma missão. Então os sábios geralmente eles se encontram em tempos divinos. É muito mais que uma energia de almas gêmeas, é uma energia de parceiros divinos, porque eles juntos formam uma grande potência. Eles juntos podem mudar o mundo, tá? É um relacionamento muito elevado. Vamos falar um pouquinho de traição? Carol, e quem escolhe não se relacionar mais? E que nunca ninguém é bom o suficiente. Às vezes eu percebo que a pessoa se acha sábio quando escolhe isso. Carol, ótima pergunta. No próximo curso que a gente vai fazer, você e seu círculo íntimo, isso vai ficar muito claro para você, tá? A pessoa que escolhe não se relacionar mais, ela tá com uma ferida emocional. Porque o sábio, ele tem tanto amor, né? Ele tá tão sábio, ele tem tanto amor que ele não tem medo do amor. Se ele fala não me relaciono mais, ele não tá no sábio. Porque nós fomos feitos para pares. O amor, ele é divino. E o sábio, ele conversa com Deus. Então ele não se fecha pro amor. Quem se fecha pro amor não tá sábio. Tem alguma ferida. Você pode estar vivendo um luto, né? Olha, nesse momento eu não vou me abrir pra ninguém porque eu tô num luto, eu preciso digerir, eu saí de um relacionamento, eu não quero me relacionar com ninguém. Isso é uma decisão sábia. Mas porque você tá processando um luto ou é um momento da sua vida que você sabe que você tá nos seus negócios, você tá mais adulto e você não vai procurar por ninguém. Mas quando você se fecha, quando você diz não quero, então você tá numa dor, você não tá no sábio, porque o sábio tá aberto pro amor. A única coisa é que pra ele, às vezes, vai ser muito mais demorado, porque como tem muitas coisas pra fazer, a vida dele tá muito preenchida, ele não tá saindo à caça. Então ele está esperando, quando chegar um sábio, poder analisar e ver se esse sábio é tão sábio e tem os mesmos objetivos de vida que vão ser complementares com os dele, entendeu? Então pode demorar muito mais para o sábio porque ele não tem pressa. E por quê? O tempo dele é muito precioso, os objetivos dele são muito preciosos e ele não vai desviar por outro. Quem abre mão dos seus sonhos, dos seus tempos divinos, dos seus objetivos pelo outro, é a criança que está carente ou é o adulto que está carente. O sábio não. Ficou claro, Cá? Deixa eu ver aqui quantas perguntas. Ansiosa por esse curso, Chay, maravilhoso, maravilhoso. Estou adorando a live, mas infelizmente tenho um compromisso para sair, espero que fique gravado e disponível. Gratidão pelo trabalho, que bom, Lulu, fico feliz. A Tati, qual período dura um luto geralmente? Tá? O luto, ele é um processo fisiológico, tá? Ele é um processo que as suas células, o DNA tem que entender que não tem mais a presença física do outro. Um luto pode durar uma vida, mas assim, o luto saudável, que não, teoricamente, você consegue digerir, né? Tanto de uma morte mesmo, quanto de uma separação, um luto saudável é um período acho que de 6 meses a 2 anos. Tá? Se a pessoa resolve esse luto assim muito cedo, ou se ela estende muito, aí é bom um acompanhamento terapêutico, tá bom?
Não é que ela esteja com algum problema, mas uma terapia pode ajudar a encontrar ali, a tirar uns nozinhos, a curar um pouco aquele coração partido e ela poder mover adiante. Tô amando essa live, mas tem atendimento. Bom atendimento, Laurinha. Perfeito. Gostei muito de ter trazido sobre o luto. Faz muito sentido, sim. Aproveitem. Tô ansiosa também. Que bom. Muito bom. Só pra gente finalizar, que eu já falei bastante, vou finalizar, né? Esse conteúdo, assim, todas as soluções e as técnicas, isso tudo faz parte do curso Você e Seu Círculo Íntimo do Theta Healing. E eu também trouxe um pouco disso para minha mentoria, né? O Mapa do Propósito, que não é uma mentoria, é uma autoterapia, onde eu conduzo vocês em exercícios de autoconhecimento, de trocas de crenças, de ressignificação, desde o útero materno, aliás, desde os ancestrais, passando pela fase da primeira infância, mãe, depois pai, depois relação com Deus. Então é uma autoterapia onde eu incluo muito desse conteúdo para que você possa curar esses aspectos em você. E o curso Você e Seu Círculo Íntimo é para que a gente tenha aí alguns pré-requisitos e quer aprender a trabalhar em si, né? Curando aí as feridas e também nos outros, se você for um terapeuta. Muito bem. Traição. Geralmente, tá? Na maioria das vezes, vamos falar primeiro de quem trai, depois de quem é traído. Quem trai está num estágio de mente infantil, óbvio, né? Porque não conseguiu acessar, não conseguiu tocar na primeira infância tudo aquilo que eu falei ontem para o desenvolvimento saudável cerebral da criança para a fase adulta. Então, não aprendeu a definição de ter consideração, não aprendeu a definição de lealdade, não aprendeu a definição de respeito, não aprendeu a definição do que é sagrado, não aprendeu a definição do que é escolha, não aprendeu a definição do que é responsabilidade, está no estágio de mente infantil, isso é óbvio. Às vezes, quem trai também é o adulto, tá? Porque o adulto, ele é tão mental, né, que às vezes se ele tiver numa relação infeliz e por questões de compromissos que ele acha que ele tem naquela relação, porque relações são quase sociedades, às vezes ele acaba, né, criando discursos para ele mesmo para justificar que ele deve fazer, e aí o adulto às vezes também trai, mas isso geralmente é coisa da criança, tá? Agora, e do lado de quem atrai traições? Por que que você atrai traição? Eu sou fiel, eu sou ótima, eu faço tudo perfeito, eu dei tudo para aquela pessoa, eu fiz tudo por aquela mulher, eu fiz tudo por aquele homem, por que que eu fui traído? Às vezes a gente olha e fala assim, gente, como que a Gisele Bündchen, aquela mulher deusa, foi traída? Como que a Shakira foi traída? O que que acontece aí, né? É um enigma. Essas mulheres que todo mundo... Eu já fui traída. É bem duro. Mas o mais legal é quando a gente consegue olhar, entender e ver que não há vítimas, tá? Não há vítimas. Para quem trai, as leis divinas se incumbem disso. A gente não precisa fazer nada, né? Ação e reação. Agora, não há vítimas. Vamos entender por quê que as pessoas são traídas. Existe um processo que a gente aprende nesse curso Você e Seu Círculo Íntimo, que chama o digging da traição. Foi um processo de cura muito profundo na minha vida quando eu fiz. E é um atalho aí, né? Que é um dos atalhos que eu mais uso nos meus pacientes. Não quer dizer que todos os meus pacientes sejam traídos, mas a gente tem que entender o que é a traição para a criança, tá? E por que a gente está atraindo isso na vida adulta. Vamos supor, meu caso, tô dando um exemplo do meu caso só para vocês se identificarem e vou dar outros. Eu sempre brinco aqui, né? A minha irmã, tadinha, ela fala, ai, de novo, você vai me pôr como vilã? Mas é assim, quando eu era pequena, eu nasci, eu era filha única, eu era neta única, eu era a princesinha que nasceu na família, né? E aí eu tinha amor de todos os lados e todo mundo queria ficar com aquele primeiro bebê da família. Eu era super mimada.
1 ano e 9 meses depois, ou seja, quando eu tinha 1 ano, a mamãe engravidou da Fernanda. Então, 1 ano e 9 meses depois, a minha irmã nasceu. E a minha mãe teve que parar de me amamentar para poder, né, seguir, gestar aquele bebê e tal. Eu perdi meu espaço, eu tive que dividir meu quartinho, eu tive que dividir o colinho, eu tive que dividir principalmente a atenção da mamãe. E que nesse começo de vida, né, por mais que você tenha um pai maravilhoso, a criança tá muito conectada à mãe. Então, ali, minha criança se sentiu absolutamente traída, eu me senti destronada, me senti deserdada, né? E por muitos anos eu trazia uma sensação sempre que eu tinha que ser perfeita, que eu tinha que ser linda, que eu tinha que ser muito inteligente, que eu tinha que ser muito boa em tudo. Porque eu sempre tinha a sensação de que por melhor que eu fosse, sempre poderia chegar alguém e me roubar o lugar. E aí, quando eu fiz esse curso e quando eu fiz esse digging, eu consegui curar isso dentro de mim, porque eu entendi que isso veio de um registro celular que eu tinha de quando eu era pequena. Porque quando eu tinha tudo, quando eu tava no auge, alguém vinha e me roubava o lugar, que era minha irmã. Então, eu levei isso para as minhas relações, né, afetivas. Eu tava sempre com uma energia de que, assim, quando o cara tava apaixonado por mim, completamente entregue, eu começava a fabricar na minha mente a ideia de que alguém ia chegar mais bonito, mais inteligente, mais interessante, porque ele já estava acostumado comigo e aí a novidade ia ser melhor. Porque eu estava traumatizada de ter perdido todos aqueles olhares quando a minha irmã chegou. Então, essa é uma forma que o fato de eu entrar nesse medo me fazia vibrar nesse medo e aí eu cocriava. Porque aí o que acontece? Você começa a ficar insegura nesse momento, você começa a ficar chata, você começa a cobrar e aí você fica realmente desinteressante e aí vem a vida e traz essa traição para quê? Para confirmar a sua crença de que sempre que você tá no auge, alguém chega e te rouba o amor da sua vida. Certo? Outra forma de você atrair traições. O seu pai traiu a sua mãe traiu o seu pai, você presenciou histórias de traição, ou você não presenciou, mas isso tá no campo. A criança pode não saber, mas ela sente. DNA se comunica com DNA. Você é 50% DNA de cada um. Então, quando o seu pai trai a sua mãe, você mesmo sem saber tá sentindo no seu DNA essa traição, porque na hora que o seu pai tá lá com a outra ou que a sua mãe tá lá com o outro, isso passa no campo, a culpa passa no campo, tudo passa no campo e seu DNA sente. É impossível não sentir, tá? Então, se você tem pais que se traíram, tem histórico familiar, nível genético, histórico de traição, ou você tem a crença, né? Você tem o modelo de que amor tem traição, você não consegue se dissociar a ideia de relacionamento de casal sem traição, porque desde que você se conhece por gente, você vê isso assim, você sente assim, suas células sentem assim, que o amor traz a traição, né? Ou ainda, por pertencimento, por exemplo, meu pai traiu minha mãe, e aí eu vi minha mãe se deprimindo, eu vi minha mãe sofrendo, eu vi minha mãe sentida, e aí como eu amo muito a minha mãe, eu de alguma forma cocrio passar pelo menos, mesmo como uma forma de estar próxima da minha mãe, de ser parceira da minha mãe, de ser unida com a minha mãe. Então, por amor à minha mãe, eu abro o meu campo para passar pelo mesmo que o dela. Ou, por amor ao meu pai, se ele foi o traído, eu também experimento isso, porque isso de alguma forma me aproxima do meu pai e me torna mais parceirona dele, entende? Então tem várias formas de você atrair traição. O que eu quero que vocês entendam é que tudo começa no seu primeiro círculo íntimo. A traição que você está cocriando hoje, o tipo de traição que você está atraindo hoje, a origem está na percepção do seu primeiro círculo íntimo. Seja por uma simples coisa, assim como nasceu uma irmã, como os meus pais se traíam, tá? Outra coisa que pode acontecer, olha só que coisa pequena, né, para um pai, mas que pode pegar sério para você. Imagina que seus pais, quando eram pequenos, por exemplo, meu pai, mais uma coisa que eu trabalhei no digging da traição. Olha que interessante o que são as memórias e como elas ficam. Então, a minha mãe, ela ficava mais com a minha irmã quando a minha irmã nasceu.
E o meu pai trabalhava o dia inteiro, ele é médico. Na época que eu nasci, ele dava plantão, ficava o dia inteiro fora. Quando o meu pai voltava para casa, ele gostava, eu tinha 1 aninho e pouco, ele gostava de me pegar no colo e dançar música lenta comigo de rosto colado. E eu ficava ali com ele. Então, para mim, eu imagino que eu bebê tava ali com ciúme daquela irmã, quando meu pai chegava e me tratava como uma rainha e eu dançava e recebia aquele amor, eu imagino que aquilo fosse o auge. E um dia no trabalho de teta, nesse Digging da Traição, eu acessei que eu era pequena, isso os meus pais contam rindo, mas olha como marcou. E aí a minha mãe, meu pai e minha mãe, para eles me provocarem, depois que a minha irmã dormia, eles me punham sentadinha e dançavam os dois de rosto colado na minha frente. E eu chorava de ciúme. E acho que eles se sentiam amados e achavam tão lindo a filha chorar de ciúme que eles me provocavam com isso e davam risada. Só que a minha criança estava se sentindo muito traída. Porque a minha mãe tirou minha atenção, deu para minha irmã. O meu pai que me dava quando chega, fica com a minha mãe, eu me sentia muito traída. Então são registros que vão ficando da infância e que vão governando as suas percepções quando você cresce. E quando governa a sua percepção, governa a sua energia e a sua forma de responder aos estímulos internos do organismo e externos do ambiente nos seus relacionamentos, tá? Que mais? Pais que mentem para as crianças. Quem aqui, né, já passou por isso ou já fez isso com o filho? Eu tenho um jantar, o casal, né? O casal tem um jantar, tem uma festa, eles se arrumam, aí o filhinho tá lá brincando com a babá, aí seus pais não querem ver o filho chorando, então eles falam pra babá, distrai ele um pouquinho e saem pelas portas dos fundos. Aí quando o bebê se dá conta, os pais não estão lá. Ele se sente abandonado, ele se sente traído, né? Os pais, às vezes, para evitarem um choro, fogem, somem. Ou, o papai só vai até ali. Aí os pais viajam, voltam depois de um mês, o filho ficou ali com a babá, cadê? É mais uma forma de traição. Outra forma de traição, o pai promete e não cumpre. Eu vou te dar a Barbie. Aí chega no Natal, o pai encontrou a Suzy mais barata, deu a Suzy. A criança se sente traída, porque ele prometeu a Barbie. Certo? Pais que sujam o nome dos filhos, né? O pai usou o nome do filho, o nome é a identidade, é a palavra dele, é quem ele se reconhece, como ele se reconhece no mundo. E aí o pai usa o CPF do filho, faz uma dívida, suja o nome do filho e o filho fica ali, inadimplente, porque o pai sujou o nome dele. Olha a sensação de traição. E aí tudo isso vai fazendo você levar para os seus relacionamentos essa energia. Então, eu não sei se está fazendo sentido, se vocês estão se identificando, mas é que quando a gente pega uma traição e começa a escavar no digging, o paciente chega sempre em pontos da primeira infância, do primeiro círculo íntimo, pai, mãe, irmão, que geraram as percepções que cocriaram aquele fato na vida, tá? Tá fazendo sentido aí? Eu também vivi isso, não sei se sobre irmão, mas eu sempre tive medo de ser trocado. Então, Isabela, e aí essa energia vai fazendo a gente, né, vai trazendo essa falta de segurança, vai trazendo respostas, vai trazendo desconfianças, e a gente vai atraindo também pessoas que estão dispostas a fazerem isso. É sempre a fome com a vontade de comer. Por quê? Porque a vida é uma escola, e ela te atrai sempre aquilo que você precisa curar. Então, ela vai atrair aquele tipo de pessoa que vai trazer aquele tipo de desafio, porque é o que você precisa curar. Tá? Muito bom, pessoal. Então, escreve aqui se essa live te trouxe bons insights, se fez sentido, se valeu a pena, se vocês vão compartilhar, deixem seus comentários para que mais pessoas se beneficiem. Deixa eu ver aqui, tá fazendo sentido. Meu marido me ama muito, mas acho que ele uma hora irá embora. Eu te ouvindo percebo a história do meu pai, que deixou a minha mãe, mesmo ela super apaixonada. Eu tinha 6 meses. E ele foi embora sem avisar. Então, Carol, muda isso já. Você é Theta Healer, você vai fazer o curso, muda essas percepções. Muda. Né? Bom, o conhecimento liberta. Saber que isso acontece, que você tem uma ferramenta na mão para mudar, é o grande segredo. Muito maravilhosa, que bom, sim, Leonardo, que bom, pessoal.
Então, eu deixo vocês com um grande beijo. Eu não sei, eu fiquei de responder alguma pergunta no final, que alguém estava perguntando ali, eu já não lembro quem foi. Se você estiver aí, pergunta de novo, ou só me fala se a sua pergunta foi respondida durante a live. Calma, última pergunta. Você tem dicas de como perceber logo no primeiro encontro, de percebermos com quem estamos nos envolvendo? Eu não sou uma conselheira amorosa, né? Mas assim, o primeiro encontro, eu acho que ele é um primeiro encontro. Precisa de mais, né? Para você chamar alguém de namorado, para você se relacionar intimamente com uma pessoa. E relacionar intimamente significa beijar na boca também, tá? Não é só transar. Não tem nada mais íntimo que beijar na boca. Acho que beijar na boca é até mais íntimo do que transar. É muito íntimo. Então, eu acho que, primeiro, se uma pessoa no primeiro encontro, né, você percebe que ela tem valores diferentes do seu, ou seja, ela não se importa, ela se gaba de fazer certas malandragens, ela tem valores diferentes dos seus, valores morais, valores éticos, valores espirituais. Isso já é uma bandeira vermelha, né? Porque você pode estar muito apaixonada, mas o nosso problema é a gente achar que pode ensinar para o outro e que pode mudar o outro. Então, se a pessoa, na frase, você perceber que ela tem valores diferentes dos seus, isso já vai chamar a atenção. Outra coisa é o comportamento, saber se essa pessoa é elegante, né? Se tem bons modos, se ela teve um mínimo cuidado para estar com você, né? Porque é um encontro que deveria ser considerado. Então, se ela se cuidou para estar lá naquele momento, não precisa de muitas coisas, mas se houve uma consideração com isso. No caso, né? Homens e mulheres, fica sempre essa discussão de quem paga a conta. No primeiro encontro, o homem. Óbvio, e no segundo também, e no terceiro, e em todos da sua vida. O homem paga sempre, na minha concepção é assim. Não sei se é porque eu fui criada assim, né? Meu pai nunca permitiu que uma mulher pagasse a conta, meu ex-marido também não, e meus amigos também são sempre muito elegantes. Eu acho que o homem deve sempre pagar a conta. Então, eu levo sempre dinheiro, óbvio, eu tô sempre pronta. Mas se o homem me pedir para dividir a conta num primeiro encontro, eu vou pagar e não vai ter o segundo. Porque é uma questão de elegância, não é uma questão de dinheiro. É uma questão de papel masculino e papel feminino. Quando o homem se mostra disposto a fazer essa gentileza por você, é porque ele é um homem que estará disposto a proteger a sua vida num caso de necessidade. E o que ele espera em troca, como uma grande mulher, é que você dê para ele a segurança, o acolhimento e o lar, para que ele dê a casa, né? Não tô falando que o homem tem que te dar uma casa, passar no seu nome, mas vocês entenderam aqui? Então são alguns pequenos sinais que a gente pode ver num primeiro encontro de conduta, tá? E vamos parar aqui com hipocrisia, porque se eu tô me moldando pro homem, porque ele vai achar que eu sou interesseira, ele vai achar que eu não posso, não sei o quê, então você tá na criança querendo ser aquilo que você acredita que o outro quer que você seja. Veja os seus valores. Se pra você, isso que eu tô falando não tem certo ou errado, se pra você é correto nos seus valores, se pra você é correto dividir tudo, então você já chega e propõe a dividir tudo, porque esse é um valor seu, tá? Agora, se pra você é um valor, como é pra mim, que o homem faça essa gentileza quando sai com você para jantar, então não adianta você começar a abrir exceção e falar, mas eu vou pro segundo encontro, mesmo dividindo, o que custa dividir? Ele é tão fortão, tão bonitão, tão gostosão. Então, você tem que ser leal, não com um valor da sua amiga, ou da Carol, ou que sua mãe falou que é certo. Você tem que ter a sua política pessoal, essa é a grande dica, tenha a sua política pessoal. Se você paga, se você divide, se você quer transar no primeiro encontro, não me interessa, mas você tem que ter uma política pessoal. E se nesse primeiro encontro o homem desrespeitar ou mostrar que a conduta dele desrespeita a sua política pessoal, eu já olharia para isso como uma bandeira vermelha. Né? Pra que ir pro segundo? Aprendam, vocês não mudam o homem. O homem pode fingir que muda no começo porque ele quer. O homem é caçador.
E isso não adianta você tirar dele, isso faz parte da biologia. Ainda bem que ele é caçador, porque se você é uma mulher e você gosta de um homem, você quer que ele tenha essa masculinidade, né? Então não adianta querer contrariar isso. O homem, ele é movido à caça. Então você tem que domesticá-lo. Então ele vai falar tudo que você quiser ouvir. Se você disser que é assim, ele vai falar que é assim. Mas isso não quer dizer que ele esteja mudando de verdade. Isso quer dizer que ele está dizendo o que você quer ouvir para conseguir o objetivo final, te levar para a cama. Pronto. Ele vai começar a se envolver com você de verdade. Se você começar a perceber que vocês têm afinidade em cada encontro, vocês têm afinidades, e aí ele vai perceber você como, além de um pedaço de carne, uma pessoa interessante para se relacionar, que agrega valor na vida dele, que pode construir e crescer alguma coisa juntos. E aí sim, ele vai se envolvendo emocionalmente. Mas acredite, ele vai se envolver emocionalmente conforme ele tiver que caçar. Se você entregar no começo, ele vai entediar, porque tem muita oferta e vai ser igual chocolate. Você pode adorar chocolate, mas come chocolate todo dia para ver se você aguenta, né? Então são essas as dicas. A gente tem que ter um pouco de maturidade para não acreditar em tudo que é dito. É assim, primeiro encontro, ele foi gentil, ele foi honesto, ele contou a vida dele, nada que desabone, valores legais, ótimo. Passou no teste para o segundo encontro. Segundo encontro, vamos falar de valores espirituais, vamos falar do que ele quer fazer da vida, vamos ver se as rotinas batem. Ótimo, foi aprovado. Para quê? Um terceiro encontro. E assim vai, tá? Intimidades maiores só depois do quarto encontro. Eu penso assim. Isso não quer dizer que no quarto encontro já pode acontecer tudo. É que você vai tendo oportunidades de pescar ali nas entrelinhas se tem algum perigo. Claro que temos predadores naturais. Um psicopata vai te observar, vai saber tudo o que você precisa e quer ouvir e vai fazer direitinho o script. Então, cuidado, porque também tem isso, tá? Mas basicamente é isso. Boa, isso porque ela disse que não é conselheira, mas tá ótimo. Amém, gratidão, obrigada. Ai, que bom, pessoal, que bom. Espero não ter ferido a suscetibilidade de quem pensa diferente, são só as minhas opiniões, os meus conselhos, tá bom? Mas é isso. Isso é crença, eles enganam a gente, vamos tirar essa crença, né? Eles falam o que a gente quer ouvir porque eles estão caçando, mas tem homens maravilhosos, honestos, e eu posso trazer um download para vocês, homens e mulheres? Posso ensinar para vocês? Se você quiser receber, diga assim, que o amor é divino, que o amor vale a pena e que existe um homem perfeito, um homem incrível para viver uma relação de valor para você. E existe uma mulher incrível para viver uma relação de valor com você. Que independente dos seus modelos, independente dos seus medos, tem pessoas maravilhosas, valiosas, cheias de virtudes e prontas para viverem uma linda relação com você. Basta você limpar suas feridas, suas crenças, ressignificar e se abrir completamente para o amor. Se você quiser receber esse download, diga sim. Muito bem, muito bem. Boa noite para vocês. E quem quiser saber informações de cursos, consultas, mentorias e tudo mais, entra no direct, tá bom? Um beijo enorme, muito boa noite. Segunda-feira nós temos atendimento profissionalizante, roda de cura para o pessoal do Revolução e do Mapa do Propósito. Vai ser lindo. E semana que vem começamos a fase 2, que é o momento do pai. Cure seu pai, cure sua vida do Mapa do Propósito. Boa noite, prazer a quem chegou agora. Até breve.